Glória a Deus. Provérbios 20, capítulo 20, versículo 12, fala assim: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Os olhos e ouvidos, dois membros do nosso corpo, criados por Deus, com funções importantíssimas, que nos trazem o sentido da visão, o sentido da audição. A audição, o ato de ouvir, de escutar, tem a função sensorial que permite captar os sons pelo ouvido e transmiti-los através do nervo auditivo ao cérebro, onde são recebidos e analisados. Já a visão, o ato ou o efeito de ver, a percepção do mundo exterior pelos órgãos da vista, sentido da vista. Então, igreja, tanto a visão quanto a audição transmitem informações para o nosso cérebro, amém? A gente vai recebendo, a gente vai ouvindo, a gente vai vendo, e essas informações vão chegando ao nosso cérebro, que por sua vez nos leva ou nos conduz às nossas ações, amém? As nossas atitudes, nos leva a de alguma maneira, reagir àquilo que é transmitido ao nosso cérebro, ao modo que iremos agir, às respostas que iremos dar. Então a audição e a visão também podem influenciar as nossas emoções, amém? É por isso que às vezes a gente chega aqui, um momento de um louvor, a gente ouve uma música, né? Nos deleitamos aqui com a presença do Senhor, e a gente acaba, né, vendo, chorando às vezes, né? Acaba entrando de uma maneira mais rápida nessa atmosfera do Senhor. Então as músicas, por exemplo, elas sempre nos levam alguma lembrança, alguma fase da nossa vida, às vezes uma fase boa, às vezes talvez uma fase não tão boa. Eu lembro bem de quando eu cheguei na igreja Bola de Neve, sempre tocava uma música que era Estrela da Manhã. É Estrela da Manhã o nome da música, que é de Lucas Souza, né? Estrela da Manhã de Lucas Souza. Então essa música ela ficou marcada para mim. Não foi a música que eu mais ouvia ali naquele momento que eu estava me convertendo, estava dando os primeiros passos, estava tendo aquele contato com o Senhor, e isso gerou essa experiência maravilhosa para mim. Era uma música que tocava muito no início da minha conversão, e é inevitável eu ouvir essa música quando é tocada aqui na igreja. Não é tocada muito hoje, mas às vezes acaba, né, o pessoal do louvor aqui tocando essa música, e é inevitável eu ouvir e não lembrar desse momento, dessa fase da minha vida que foi tão maravilhosa. Teve músicas também que eu lembro de músicas, da música que eu estava ouvindo no carro no dia que eu pedi Emily, a minha esposa. Vamos completar 8 anos de casados, mas eu lembro dessa música no dia que eu pedi ela em namoro. Perguntei se ela queria namorar comigo, eu lembro dessa música. Então, eu usei isso aqui, né, como um exemplo da visão, da audição, porém nós sabemos que os outros sentidos também transmitem informações para o nosso cérebro. Isso pode se tornar em gatilhos ativados, onde nós podemos correr o risco de pecar contra o Senhor também, ou o risco de tomar decisões precipitadas e trazer algum dano para a nossa vida, amém? A gente sabe, vamos lá, quando alguém, digamos que uma pessoa que foi um usuário de droga por muito tempo, uma pessoa que talvez tenha alguma dependência emocional, digamos que já faz um tempo que essa pessoa está sem usar, e essa pessoa ela começa a lembrar, talvez ela entre em um período ali de abstinência, que nós sabemos que existem as fases. Essa pessoa, quando entra no período de abstinência, ela lembra apenas dos momentos bons, ela não lembra onde a droga leva, os momentos de dificuldade que essa pessoa passou. Nesse momento de euforia, as lembranças remetem àquilo que é bom, o prazer, aquela sensação e tudo mais. Amém? Então existem sim esses gatilhos que são ativados, e nós temos que ter o cuidado com isso. A música ela nos leva sim também a boas memórias, mas também pode nos trazer a lembrança de coisas que não convêm. E diante disso tudo aqui, eu estou apenas usando a música como um exemplo, onde na verdade nós temos que ter o cuidado com tudo aquilo que às vezes remete ao passado, aquilo que nos lembra o passado, aquilo que nos conecta de alguma forma ao passado.
E uma pergunta que nós temos que fazer: para que ficar perdendo tempo? Por qual motivo eu vou viver aprisionado, entrelaçado ali às coisas do passado, se a própria palavra, ela sempre nos instiga a olhar para frente? A própria palavra nos instiga a seguir adiante, a fixar os nossos olhos no alvo, a combater o bom combate, a guardar a nossa fé. A própria palavra nos instiga a isso, a dar continuidade, a prosseguir, independente de lembranças boas ou ruins. É lógico que nós trazemos as experiências, as boas lembranças, e sabemos que tudo que já vivemos faz parte do testemunho. Às vezes as transformações, as mudanças que você passou, as transformações que você passou, as libertações, os livramentos que foram acontecendo na sua vida durante todo um período, tudo isso aí serve para que um testemunho seja dado, para que você possa olhar e ver a grandeza do Senhor em cada detalhe na sua vida. Então a palavra nos instiga a isso, a dar essa continuidade. A palavra nos leva a seguir adiante. O Senhor não quer que a gente fique parado, o Senhor não quer que a gente fique no marasmo, o Senhor não quer que a gente fique ali esperando o que vai acontecer, mas que nós venhamos tomar a nossa posição e não ficar vivendo ali aprisionado ao passado. Amém? Aí você diz: Tainá, quer dizer que mesmo hoje eu enfrentando algumas adversidades, eu não posso desejar viver aquilo que um dia foi bom na minha vida lá atrás? Eu vou dizer para você que não, porque quando eu fico preso ao passado, eu deixo de viver o plano daquilo que o Senhor já tem preparado para mim lá na frente. Eu não vou dizer nem lá na frente, mas aquilo que o Senhor tem reservado para que eu possa viver hoje na minha vida, amém? E aí o que eu vivo hoje, aquilo que eu lanço hoje, as sementes que eu vou estar lançando no solo hoje, isso aí é o que vai definir aquilo que eu vou viver lá na frente, aquilo que vai ser a continuidade, aquilo que eu vou vivendo em Deus, amém? O Senhor levanta Moisés em dado momento como aquele que iria libertar o povo do Egito, amém? Ele foi levantado ali como esse homem, como esse libertador. E o que é que o Senhor vai fazendo? Ele vai dando as direções, o Senhor vai apontando o caminho, o Senhor vai mostrando: olha, segue vai por aqui, você vai fazer isso. Olha, mas eu tenho várias dificuldades, mas você faz isso aqui, confia em mim, eu sou o que sou. E o próprio Deus foi agindo na vida de Moisés e através dele, para que essas pessoas elas fossem retiradas dali, amém? O povo havia sido liberto, o povo já tinha sido liberto, mas o que é que acontecia? A mente do povo ainda estava aprisionada. E nesse período de libertação aqui, nesse período que o povo estava sendo liberto ali da escravidão, do Egito ali, o povo viveu vários milagres, amém? O povo passou por várias situações onde puderam provar ali do cuidado e do favor do Senhor nas suas vidas. Mas mesmo assim tiveram saudade daquilo que viviam lá atrás, daquilo que eles viveram lá no Egito. Eu não estou falando aqui: mas é fácil passar pelo deserto, mas foi fácil, mas foram apenas 3 dias e eles reclamaram. Imagina a gente lá num sol escaldante daquele, passando pelo deserto, mas fala que Deus ele ia cuidando, amém? Deus ele ia mostrando, Deus ia fazendo, Deus ia mostrando a direção, como que teria que ser, amém? Mas o povo desejou o passado, onde o Senhor já tinha um lugar reservado para eles lá na frente, amém? O que apenas teria que acontecer era prosseguir, era seguir o caminho, era seguir adiante, passar por aquele processo, seguir aquela trajetória que o Senhor ia mostrando, como sempre foi. Porque essa é a realidade daqueles que escolhem viver e confiar no Senhor, amém? Confiar no Senhor, essa é a realidade daqueles que buscam e pedem ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria, Pai, me dá o conhecimento, me dá o entendimento para que eu possa colocar em prática na minha vida e não tomar as escolhas de qualquer maneira, mas apenas guiado pelo Teu Espírito Santo, amém? Essa foi uma oração aqui que Salomão fez em um grande desafio que ele foi enfrentar ali. Agora Salomão seria o sucessor
do rei Davi, o pai dele, e em visão ali, o que é que aparece? E em visão o Senhor aparece para ele ali, e diz: o que pedes aí eu te darei. E o que Salomão se apresenta pedindo ao Senhor é: Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá conhecimento, para que eu saiba como conduzir esse povo, para que eu saiba como julgar esse povo. Ele não pediu riquezas, ele não pediu a cabeça dos seus inimigos, ele não pediu nada, apenas o que ele pediu foi conhecimento, foi sabedoria, amém? E quando essa sabedoria do alto recai sobre as nossas vidas, nós temos a oportunidade de conduzir a nossa vida, de fluir de uma maneira ainda melhor, porque é a sabedoria que vem do alto, amém? É o temor do Senhor que vai nos guiando também, que vai nos alertando, que vai nos mostrando: olha, por aí você corre esse risco, por aí você tem esse perigo aqui de talvez você se machucar, talvez de você quebrar a sua cara. Então vai pedindo essa sabedoria ao Senhor, porque lá na frente o que a gente vê é a resposta do Senhor para Salomão: é, olha, porque tu não me pedisses riquezas, porque tu não me pedisses longos dias, porque você não me pediu a cabeça dos seus inimigos, vou te acrescentar tanta sabedoria que não vai existir nenhum outro homem tão sábio quanto tu, e ainda vou te acrescentar riquezas. E foi isso. E quando a gente pede essa sabedoria, quando a gente faz essa oração disposta ao Senhor, uma oração com propósito, clamando a Deus: Senhor, me dá sabedoria, uma oração com propósito que busca fazer e viver a vontade do Pai, é exatamente isso que Ele faz, amém? Ele faz aquilo que a palavra nos ensina, nos mostra. Ele faz infinitamente e abundantemente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, amém? Porque é o desejo do Pai que nós saibamos conduzir a nossa vida, é o desejo do Pai que nós venhamos viver dessa forma. Mas o povo já havia sido liberto, mas a mente desse povo ainda estava aprisionada, as emoções desse povo ainda estavam escravizadas ao passado. E essa mentalidade fez com que essas pessoas não vivessem as promessas de Deus. Então olha só a relevância disso aqui. Olha só o perigo da gente, em meio ao caminho, a gente desejar voltar para o passado. Nós sabemos, cara, nós sabemos que nós enfrentamos as nossas lutas no nosso dia a dia, as guerras, às vezes ficam um pouco mais intensas ali, e até vem na sua mente ali, mas você busca a Deus, velho. Você busca em Deus, você vai buscar no Senhor. Se for necessário você se humilhar, você vai se humilhar. Se for necessário você se arrepender, você vai se arrepender. Mas você tem que entender, como um cristão, que você tem que desejar viver a vontade do Pai, amém? É isso que nós temos que desejar. E essa mentalidade fez com que essas pessoas não vivessem a promessa de Deus. Isso tem sido também uma realidade nos dias de hoje. Assim como o Senhor agiu tremendamente na vida do povo de Israel por várias vezes ali, em vários momentos, quando não tinha mais saído, o Senhor abriu o mar ali, fez com que aquele povo passasse, dentre tantos outros testemunhos que eles puderam viver. O Senhor agiu, o Senhor continua agindo no nosso meio da mesma forma, amém? Qual tem sido a tua dificuldade? O que é que tem gerado esse peso em você? Mas o que o Senhor quer que nós venhamos entender é que Ele continua agindo nas nossas vidas, amém? Ele não parou de agir, o Espírito Santo não parou de se mover, mas somos nós que temos que buscar de maneira intencional a presença do Pai, buscar a presença, se humilhar diante do Senhor. Pai, eu estou aqui, porque o Pai deseja ter esse momento com você, amém? E Ele continua agindo. Mas embora o povo tenha sido liberto fisicamente de uma escravidão, o povo saiu de um território onde viviam como escravos ali, a escravidão mental e emocional foram um dos principais agentes limitadores na vida dessas pessoas, para que essas pessoas pudessem ficar ali aprisionadas às coisas do passado, para que essas pessoas ali se tornassem ali limitadores do próprio agir de Deus nas suas vidas, mesmo passando já por tantas experiências.
mas a incredulidade, a mente de escravo acabou limitando o agir de Deus na vida delas, e elas não puderam viver aquilo que o Senhor já tinha reservado para elas em uma próxima estação, amém? Aquilo que nós iremos viver na próxima estação, aquilo que nós iremos viver daqui para frente, diz respeito àquilo que nós estamos semeando hoje. Se trata de uma colheita, se trata de uma preparação, amém? Quando vai acontecer lá um plantio, o povo prepara a terra, vai arar a terra, vai colocar os adubos, vai lançar a semente, vai cuidar daquela terra, vai vir o tempo da chuva até que venha a estação da colheita, amém? Mas até lá tem todo um cuidado, até lá tem todo um trabalho, e a gente não pode desprezar essas fases, a gente não pode desprezar nenhum momento, amém? Por isso que nós temos que dar continuidade, clamando ao Senhor por sabedoria, para que nós possamos entrar em um novo tempo, em nome de Jesus, e eu creio que essa é uma realidade para as nossas vidas, amém? Porque nós não podemos andar por vista. Os nossos olhos às vezes lançam uma informação para o nosso cérebro que às vezes quer limitar, mas nós temos que entender que nós somos um povo também de uma mente espiritual, e só consegue discernir aquilo que é espiritual quem é espiritual também, quem teve aquele novo nascimento, amém? Então é importante nós termos esse entendimento. É como se fosse uma venda nos olhos que impede das pessoas enxergar ali que Deus tem muito mais, mas tem muito mais, amém? Tem muito mais do Senhor reservado para nós. Nós não podemos achar que já vivemos tudo no Senhor. Tem muito mais do Senhor disponível para que nós possamos viver ainda. Tem muito mais do Senhor para que juntos nós possamos como igreja construir ainda, trabalhar ainda. Tem muitas vidas ainda para que nós possamos ir atrás, buscar, fazer um convite, amém? Tem muitas vidas ainda para serem alcançadas e transformadas, como aconteceu conosco um dia lá atrás, mas a nossa mente ela tem que estar livre, a nossa mente ela tem que estar liberta, a nossa mente tem que ser uma mente que crê no agir poderoso do Espírito Santo. Nós não somos aqueles que limitam o agir e o poder de Deus, amém, igreja? Nós temos que seguir adiante, nós temos que crer, nós não podemos ficar aprisionados à extração passada, nós temos que continuar marchando, nós temos que continuar avançando. Eu preguei na última quinta-feira, eu sei que não é de qualquer forma, mas o Senhor ele vai agindo, à medida que o Senhor diz, olha, tira da bagagem aquilo que no meio do percurso você colocou que não agrada a Deus, e coloque em prática de novo aqueles princípios que você aprendeu lá atrás, que é o que faz com que a sua fé venha se sustentando até hoje, a sua comunhão com Deus, a sua busca, a sua entrega, a sua renúncia toda vez que você faz, mas aquele amor e aquele desejo que você tem pela presença do Espírito Santo, que vai fazendo com que nós venhamos seguir adiante, amém, igreja? Nós não podemos deixar isso de lado, nós não podemos esquecer daquilo que o Senhor já realizou, mas com a certeza que tem muito mais para Ele fazer no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Diante de cada período, diante de cada fase, a intenção do Senhor sempre foi a de gerar mudanças, amém? De gerar transformação nas nossas vidas. Nós temos o total entendimento que o reino de Deus, ele é esse movimento aí, representa esse movimento, amém? Não se trata de águas paradas, mas é um movimento onde o Senhor vai contando com a minha vida, onde o Senhor vai contando com a sua vida, e assim nós vamos dando continuidade à boa obra do Senhor aqui nessa terra, amém, igreja? Então a intenção do Senhor é de gerar, de continuar movendo. A intenção do Senhor é de fazer com que nós venhamos sim a adentrar nessa novidade, amém? Não viver, não ficar ali atrelado às coisas do passado, e também não fazer das circunstâncias do hoje um agente limitador, não fazer do hoje um desperdício do dia, mas continuar semeando. Esse é o nosso papel.
Esse é o nosso papel, continuar semeando, lançando as sementes, continuar perseverando no Senhor, crendo com convicção que na hora certa, na estação adequada, você vai ver o fruto dessa semente que você tem lançado, amém? Essa certeza. E então o Senhor, Ele nos tira muitas vezes de uma realidade e está nos conduzindo a outra realidade. E às vezes o fato dessa mudança, o fato dessa transformação, às vezes cultural, uma mudança que ocorre na nossa vida, essa mudança às vezes ela não vai ser tão confortável, amém? Às vezes as mudanças que ocorrem não são tão confortáveis, não são as mudanças que a gente espera, às vezes não acontece da maneira que nós acharíamos que ia ser, mas é nesse momento aí que a gente vê e a gente clama e que a gente aprende a depender ainda mais do agir do Senhor, amém? É nesse momento que o Senhor nos chacoalha e nos pede para que nós venhamos sair da zona de conforto e ativar a nossa fé novamente, amém? Ativar a nossa fé e saber que Ele é fiel, saber que Ele está agindo, saber que Ele está nos fortalecendo, saber que Ele está nos tornando ainda ali mais valente, saber que Ele está gerando ainda mais confiança, daquela confiança que só um filho se achega diante do Pai pode ter, amém? É dessa maneira que o Senhor espera que nós venhamos nos achegar diante dEle, com essa total confiança, amém? Buscando cada vez mais a presença dEle. E à medida que Ele vai nos movimentando, à medida que Ele vai nos tirando de uma realidade, nos conduzindo a outra realidade, nos conectando a um outro lugar, não é uma realidade qualquer, amém? Você escolheu entregar a sua vida aos cuidados do Pai. Então tudo aquilo que o Senhor vai fazendo, tudo aquilo que o Senhor vai operando, realizando na sua vida, está debaixo de um propósito, amém? Porque é dessa maneira que o Senhor age nas nossas vidas. Então não se trata de uma realidade qualquer, mas o Senhor tem o poder de nos levar a viver a realidade daquilo que Ele mesmo já preparou nas nossas vidas, para as nossas vidas, amém? Lá em Isaías 43, a partir do versículo 14, assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei a Babilônia, e a todos fiz descer como fugitivos, os caldeus nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas do passado, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo, os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo eleito. Amém? Igreja, Deus sempre tem algo novo reservado para o seu povo. O Senhor sempre vai ter algo novo. E o Senhor, através dessa profecia aqui, através do profeta Isaías, está querendo justamente falar isso. O Senhor está querendo justamente nos alertar mais uma vez sobre essa novidade disponível do Senhor que há para o seu povo, que há para nós. Lá atrás eu agi com uma grande libertação, é o que a palavra fala. Olha, lá atrás eu agi com uma grande libertação, tirando vocês das mãos dos egípcios no Mar Vermelho. Mas isso aí são as coisas do passado, amém? Eu já tirei, eu já fiz, eu já realizei. Isso aí ficou lá atrás, ficou lá no passado. Extrema gratidão por isso. Nós temos que ter uma extrema gratidão por aquilo que o Senhor já fez e por aquilo que o Senhor já realizou. Mas Deus está chamando a tua atenção para algo novo. Deus estava chamando o povo para algo novo, porque Ele tinha essa novidade. Lá atrás Ele abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Agora Ele vai fazer com que os rios fluam
em meio ao deserto. Então o Senhor sabe como agir nas nossas vidas. O Senhor, Ele sabe cada estação que nós estamos inseridos. O que cabe a nós, igreja, é permanecer em fé, confiando no agir todo-poderoso do Senhor. Amém, igreja? Se você crê e confia no Senhor, aplauda forte a Ele. Aplauda forte a Ele. Aplauda com gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele já realizou na sua vida, e com a certeza que Ele tem algo novo, que Ele tem muito mais para realizar nessa nova estação, em nome de Jesus. Então o Senhor é isso, igreja. Ele está trazendo vida para áreas que estavam infrutíferas, fazendo com que sementes venham prosperar, saciando a sede daqueles que beberem dessas águas. E quem são esses que vão ver esses rios de águas vivas vindo ao encontro da sua vida, gerando essa transformação? Quem são essas pessoas que desejam ver esses rios vindo ao seu encontro, ver esses rios transbordarem onde há área infrutífera, ver esses rios passando por áreas onde havia deserto, onde para você era um momento de deserto, mas que para o Senhor, olha, não se preocupe, eu vou fazer com que rios fluam agora em meio ao deserto. Eu vou fazer com que rios fluam. Lá atrás eu já te libertei. Lá atrás eu já te libertei das drogas. Lá atrás eu já te curei da depressão. Lá atrás eu já te curei do câncer. Lá atrás eu já te livrei do alcoolismo. Você me conheceu e você tem tido a sua vida sendo transformada. Mas olha, eu tenho algo novo reservado para você. Amém? Então não há motivo para ficar aprisionado às coisas da estação passada, onde o Senhor nos afirma que há algo novo do Senhor disponível para nós nesse tempo. Amém? Por isso não se baseie por aquilo que os seus olhos veem, não se baseie por aquilo que muitas vezes você encosta aí, empresta os seus ouvidos para estar ouvindo as mentiras que o inferno lança, que Satanás lança, ou que os seus olhos veem. Amém? Nós não podemos emprestar aquilo que pertence ao Senhor para o inimigo, amém? Nós temos que aquilo que a nossa mente ela tem que estar blindada em Deus. O nosso coração tem que estar blindado no Senhor. Nós somos a geração eleita, o povo santo do Senhor, e é nessa atmosfera que nós avançamos, uma atmosfera de santidade, de oração, de entrega, de submissão, de busca constante ao Senhor, e é dessa maneira que nós vamos seguindo, amém? Não podemos ser ingênuos e achar, mas o Senhor vai fazer a água passar no deserto. Não, não é dessa forma que acontece simplesmente. Tem que haver entrega da nossa parte, amém? Tem que haver busca, tem que haver oração, tem que haver, não é de qualquer forma, amém? A gente está falando de uma semente que é lançada e que nós vamos ver o fruto. Mas qual é o tipo da semente que nós estamos lançando para que possamos ver esse fruto acontecendo aí na estação oportuna de Deus para esse momento? Qual tipo de semente nós temos lançado, amém? Nós temos que ter esse entendimento. Mas quem serão aqueles que verão esses rios de águas vivas passando, transbordando, trazendo vida, fazendo com que o povo ande alegre, fazendo com que o povo possa se deleitar na presença do Senhor, fazendo com que não haja mais deserto, mas agora haja a abundância do Senhor? Que em nome de Jesus você vá se enchendo da presença do Pai nesse tempo, que você vá se enchendo da presença do Senhor nesse tempo, que o nível de busca e de entrega nesse tempo seja ainda mais intenso, amém? Para que você possa sim ver essas águas, esses rios transbordando, passando, alcançando a sua vida, alcançando os seus familiares, alcançando a sua casa, e você possa ver cada área da sua vida sendo frutífera em nome de Jesus, amém? Quem verá esses rios passando serão aqueles que buscarem a presença do Pai, aqueles que se arrependem, aqueles que reconhecem que dependem do agir do Senhor, amém? Que depende do Espírito Santo, aqueles que entenderam que não tem como mais dar continuidade com a sua vida, agir
como agia lá no passado, aqueles que sabem que agora não é você que vai ditar o passo, as regras agora, mas é o Espírito Santo que vai derramando essa sabedoria, o conhecimento, dando discernimento para que você possa dar continuidade. Amém? Então serão esses, aqueles que buscarem a presença do Pai. Jeremias 29, versículo 10 ao 12. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Essa busca ao Senhor com o coração, com essa entrega de maneira intencional, faz com que um relacionamento seja gerado entre você e Deus, amém? E através desse relacionamento gerado, você passa a obedecer ao Senhor, você passa a seguir a verdade, mas agora você vai fazer isso não é mais como uma obrigação, como algo pesaroso, algo, isso aqui enfadonho, não, você faz isso por amor. Você passa a se sujeitar ao Senhor, não mais porque o teu líder está falando, porque o pastor está falando, mas você se sujeita ao Senhor, porque você entendeu a importância disso. Você entendeu que não dá mais para viver sem obedecer a palavra de Deus. Você segue agora esses princípios, porque agora é o Espírito Santo que fala contigo, amém? Então o seu nível de temor aumenta, você passa a se parecer mais com Cristo. O próprio Espírito Santo te constrange em relação ao pecado. É Deus agora falando, Deus vai direcionando. Opa, começou a esquentar você. Opa, o Espírito Santo ativou o alerta e você já sabe. Opa, se eu for por aqui eu vou me machucar. O nível de temor começa a aumentar. Se eu for por aqui, eu vou me queimar. E nós temos que entender, amém? Nós temos que nesse tempo nos tornar cada vez mais sensíveis à voz do Espírito Santo. E nós só podemos ser sensíveis a essa voz através desse relacionamento que é gerado, dessa intimidade, mas também dessa busca, amém? Dessa busca, onde ele fala, a palavra fala que ele dá essa sabedoria àqueles que pedem, amém? O Senhor dá essa sabedoria. Então nós temos que ter essa busca, essa sabedoria e esse discernimento nesse tempo onde tantas informações vão sendo jogadas, distribuídas, fofocas às vezes vão sendo lançadas, e nós temos que ter, o que é que Deus está me falando, o que é que o Espírito Santo está me falando, e nós vamos seguindo essa linha. A partir do momento que você vai tendo essa intimidade com Deus, você vai se tornando mais forte, você vai se tornando mais preparado, você vai te capacitando ainda mais para que você vá avançando. Você já não está mais incomodado ou aprisionado às coisas do passado, porque agora você entendeu, eu tenho um relacionamento com Deus que tem muito mais para derramar, para fazer, para realizar na minha vida, mas também que Ele conta com a minha vida. E esse amor que nós temos, esse relacionamento mútuo, esse relacionamento que foi gerado é tão bom, é tão maravilhoso, que esse amor vai me instigando para que eu vá falando dele, para que outras pessoas também sejam alcançadas, para que outras pessoas também venham sendo transformadas, amém, igreja? Então há essa mudança, há essa transformação. Quanto mais essa comunhão for nutrida, for preservada, mais apto você se torna para viver o novo de Deus, amém? Então tudo está ligado a esse relacionamento, a essa intensa busca, a essa intimidade com o Senhor. É Ele quem vai fazendo com que nós venhamos avançando. Não adianta se tentar pela força do seu próprio braço. Não é pela força do seu próprio braço, mas é pelo agir do Espírito Santo. Amém, igreja? E nós temos que ter esse entendimento nesse tempo. Nós temos que ter esse entendimento.
Nós temos que sempre ter essa humildade para clamar ao Senhor pelo agir dele nas nossas vidas, se apresentar diante dele totalmente dependentes, amém? Através desse relacionamento, aquela mentalidade de escravo, amém? Aquela mentalidade de escravo, ela é aniquilada. A pequenez, o coitadismo são deixados de lado, porque agora você entendeu o tamanho do seu Deus, você entendeu que não é mais pela força do seu braço, mas é pelo agir do Senhor na sua vida. O nosso braço, ele é curto, ele vai até aqui, ó, o meu vai até aqui, um determinado ponto. Passou disso aí, é o agir do Senhor. Passou disso aí, é o agir do Senhor. Às vezes o Senhor nos dá o entendimento, o nosso intelecto, às vezes sabemos, aprendemos uma coisa ou outra, mas o nosso intelecto às vezes também não vale de nada. É o sobrenatural, é o poder do Senhor agindo. É dessa maneira que nós temos que andar nesse tempo, amém, igreja? Os pensamentos, eles não te aprisionam mais, o medo não vai mais te aprisionar, as suas emoções não ditam os seus passos, porque agora você é guiado pelo Espírito Santo, amém? Por isso, em nome de Jesus, que você vá sendo curado de todo medo, que você seja curado de toda ansiedade, que você seja liberto de tudo e qualquer coisa, situação que te aprisionava. Eu declaro quebradas as cadeias espirituais sobre a sua vida, as algemas, os grilhões são quebrados nesse momento. Você tem as suas emoções curadas em nome de Jesus, e você passa a ser guiado pelo Espírito Santo em nome de Jesus, amém? A consequência disso tudo, igreja, dessa entrega, desse contato com o Senhor, é a densa novidade de Deus recaindo sobre a sua vida. Essa nuvem densa de Deus que vai se encostando sobre nós, amém? A gente olha para o céu, não vê, cadê essa nuvem? Não vê, mas o Senhor, Ele é tão poderoso que Ele faz essa nuvem se encostar no momento certo, no momento oportuno, no momento que Ele já tem preparado e reservado sobre as nossas vidas. Essa densa nuvem da novidade de Deus, ela está encostando sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, e que você vá tomando posse dessa verdade, que você vá tomando posse dessa realidade, que juntos nós possamos adentrar nesse novo tempo de Deus, em nome de Jesus, amém? Mas, igreja, não esqueça que essa busca, ela vai gerar o relacionamento. Esse relacionamento, ele envolve entrega muitas vezes, envolve renúncia, arrependimento, clamor, humilhação. Quem está acompanhando aí os motivos do jejum, que está todo mundo fazendo, eu acredito, começou por isso: arrependimento, humildade, um coração quebrantado. Começa por esses princípios aí, se arrependendo diante do Senhor, porque muitas vezes é nesse arrependimento aí que nós temos a oportunidade de recomeçar, amém? Enquanto nós guardamos isso, enquanto nós ficamos aprisionados às coisas do passado, é como se a gente vivesse ali em um constante cabo de guerra ali, mas é aquele cabo de guerra que você nem vai e nem você vem, você fica naquela briga constante ali, vivendo. Eu vou viver o passado, mas eu quero viver o novo, mas eu não consigo me desvencilhar aqui do passado, mas como é que eu vou viver o novo? E fica nessa, e o tempo vai passando, as estações vão passando, e está essa queda de braço, e é por isso que muitas vezes você acaba não tendo paz, onde o Senhor te chama a seguir adiante, onde o Senhor te chama a olhar para o alvo, a seguir adiante, porque Ele tem algo já reservado para cada um de nós, e que nós venhamos em nome de Jesus adentrar nesse novo tempo, amém? Se arrependendo, entregando, renunciando muitas vezes algumas coisas, algumas situações, mas tudo isso que o Senhor nos pede, sempre vai ser para o nosso bem, sempre vai ser para o seu próprio benefício, é o próprio cuidado do Senhor com as nossas vidas. Ele vai nos pedindo, nós entregamos e Ele vai agindo, amém? É algo maravilhoso, porque a palavra nos ensina isso, que a vontade do Pai, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Então, diante disso, não há motivo para que nós venhamos querer viver outra coisa, a não ser viver aquilo que o Senhor já tem reservado para nós,
Por isso vamos marchar, igreja, por isso vamos seguir adiante, por isso vamos dar continuidade àquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Essa é a noite que Ele está trazendo um avivamento sobre nós, essa é a noite que Ele derrama o fôlego de vida mais uma vez, essa é uma noite que Ele vai soprando nas suas narinas mais uma vez, Ele vai falando, aqueles sonhos que estavam adormecidos, Ele começa a despertar. Nesse momento você vai sendo acordado para esse novo tempo, para essa nova realidade, mas deseje, em nome de Jesus. Segunda Crônicas, capítulo 7, 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração desse lugar. Porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. O Senhor é o mais interessado em curar, igreja. O Senhor é o mais interessado em te curar das marcas do passado, em perdoar os nossos pecados. O Senhor é o mais interessado em reescrever uma nova história nas nossas vidas, se preciso for. Amém? Mas é isso que às vezes falta, é isso que precisa: humilhação, oração, cara no pó, buscar a presença do Pai, orar, trazer os princípios, a base de tudo, amém? A base de tudo. Mateus 9,16, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? Não adianta colocar o vinho novo, a fermentação vai romper ali. Então o Senhor quer nos tornar em odres novos, aptos para receber essa novidade de Deus, esse vinho novo, essa unção nova, essa capacitação nova que Ele tem reservada para nós nesse tempo, porque nós não venhamos deixar os nossos olhos, aquilo que nós vislumbramos, aquilo que a gente enxerga, paralisar as nossas vidas, amém? Mas que nós venhamos aprender a dar passos de fé, aprender a confiar no agir do Senhor, nos apresentarmos sempre diante dEle com a nossa sinceridade, com a nossa verdade, com a nossa obediência, com a nossa submissão ao agir do Senhor, amém? É isso que Ele espera de nós, amém? E o que estava assentado, Apocalipse 21:5, e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém, igreja? O Senhor deseja nos levar, nos conduzir a esse novo tempo, amém? E à medida que nós vamos entrando nesse novo tempo, as coisas elas vão acontecendo de uma maneira natural. Nós avançamos como igreja, nós adentramos em uma nova estação como igreja, as coisas vão sendo alinhadas, as coisas vão sendo ajustadas, não só aqui. A nossa vida, ela passa também e entra em uma nova estação com Deus, amém? Então nós colhemos desse fruto aí em cada área das nossas vidas, amém? É isso que o Senhor tem reservado para nós nesse tempo, amém? Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Jesus, nós sabemos, às vezes, não conseguimos compreender o agir, a maneira que as coisas estão sendo conduzidas, Pai. Mas, como filhos, o nosso papel é confiar no Senhor e andar debaixo dessa nuvem de obediência, de submissão, de entrega, porque isso aí é o que vai representar para cada um de nós segurança, isso aí é o que vai determinar
onde nós iremos chegar, como vai ser aquilo que nós colheremos na próxima estação. E nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor tem algo tão maravilhoso para essa casa. Nós sabemos, Jesus, que o Senhor tem algo tão maravilhoso para as nossas vidas, para o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, aqui nós nos apresentamos mais uma vez com a nossa sinceridade, um coração contrito diante do Senhor, clamando mais uma vez, Espírito Santo, para que o Senhor continue agindo nas nossas vidas e através das nossas vidas, ó meu Pai. Nós não somos um povo que anda por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós enxergamos, ó meu Pai. Nós somos um povo que anda por fé. Nós sabemos que o Senhor tem algo reservado para nós. O Senhor já fez tantas coisas, o Senhor já nos libertou do Egito, o Senhor já nos libertou da escravidão, mas nós sabemos que há muito mais do Senhor, e os rios de águas vivas, eles estão fluindo sobre essa casa nessa noite, trazendo, ó Senhor Deus, trazendo água, trazendo, ó Senhor Deus, o ânimo, trazendo vida novamente para áreas que estavam adormecidas, ó Senhor Deus, trazendo água para aquele calor do deserto, para aquela guerra tão intensa que você estava vivendo. O Senhor está trazendo água, o Senhor está fazendo com que esses rios de águas vivas, eles possam fluir sobre a sua vida. Por isso vai tomando posse dessa realidade em nome de Jesus. Vai adentrando nesse novo tempo com ânimo, com vigor, com força, vai recebendo do alto. Sabemos que às vezes fica um pouco mais intenso, às vezes sabemos que achamos que não vai passar, mas o Senhor está no controle da tua vida, o Senhor está no controle de cada situação. E é Ele quem levanta o cansado, é Ele quem levanta o abatido. Por isso vai recebendo essa força do alto nessa noite mais uma vez, no nome precioso de Jesus. Vamos adorar o Senhor, igreja. Essa é uma noite especial, essa é uma noite, eu creio que essa é uma noite profética do Senhor, que Ele tem separado para nós, tem separado aqui um povo para viver esse novo tempo. Ele tem separado esse povo para entrar em uma nova estação. É um tempo onde nós semeamos, mas nós sabemos e temos a certeza em Deus que a colheita é certa, a colheita é certa. No tempo oportuno, o Senhor vem com a densa nuvem de glória sobre as nossas vidas, trazendo essa novidade sobre nós, no nome de Jesus. Mas até lá, Senhor, até lá, Jesus, nós continuaremos avançando. Até lá nós continuaremos, ó Senhor Deus, confiando no Senhor, ó Senhor Deus, porque eu creio, Pai, eu creio que aquilo que tinha para ser ajustado está sendo ajustado, está sendo posicionado no lugar certo, no lugar adequado, Senhor Deus, em nome de Jesus. O teu nome continua a ser glorificado, o teu nome continua a ser exaltado, Pai, em nome de Jesus. O inferno quis paralisar chamadas aqui, o inferno quis paralisar chamadas aqui. Pessoas que têm um chamado poderoso no Senhor. Você achava que não ia mais acontecer. Talvez por um momento você se sentiu infrutífero. Mas persevere. Deus está dizendo que tudo isso vai passar. A novidade dele está próxima de chegar sobre nós. Permaneça, permaneça olhando para o alto, permaneça olhando para o alvo, que é o Senhor, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, eu oro ao Senhor para que o Senhor vá tirando todo pensamento, ó Senhor Deus, de confusão do meio do teu povo. Vem limpando, Senhor Deus, esse arraial. Ó Jesus, vem limpando e ajustando as armaduras dos teus servos. Ó Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor para que o Senhor, Jesus, venha tirando toda marca de guerra, toda marca de sangue, todo resquício do passado, ó Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus limpas, vestes limpas, armaduras ajustadas para esse novo tempo, Pai. Mas sobretudo, Pai, como a Tua própria palavra nos fala, sobretudo, acerca dessas armaduras, sobretudo, Pai, o escudo da fé levantado,
Em nome de Jesus. De maneira profética agora, igreja. De maneira profética, levanta o teu escudo aí nesse momento. Levanta o teu escudo nesse momento. De maneira profética, levanta o teu escudo. Haja dessa maneira. Creia no profético, creia no sobrenatural do Senhor. Nós estamos aqui, Jesus, com os nossos escudos de pés. E eu te peço, Senhor Deus, vai passando com os teus anjos aqui nesse momento, Pai. E começa a arrancar todo o dardo do maligno, Senhor. Todo o dardo do maligno que está sobre o Senhor Deus, o escudo dos seus filhos, Pai. Começa a arrancar e fazer uma limpeza no nome do Senhor, em nome de Jesus. Aplauda forte a Ele, igreja, e vamos adorar o Pai. Vamos adorar, vamos encerrar esse culto adorando ao Senhor, glorificando o nome dEle, em nome de Jesus, com a certeza que Ele está nos conduzindo e nos levando a viver a novidade dEle, em nome de Jesus. Pra que eu não me perca, correndo atrás do vento, meus olhos estão em ti. Contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem teu aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta Yeshua, saudade, Yeshua, saudade. E eu não darei sono aos meus olhos até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja. Eu não darei, e eu não darei sono aos meus olhos até que os teus olhos encontrem um lugar. E eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja esse lugar. E oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, e oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se fendesse o céu, descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Lugar, permanecer nesse lugar até me tornar. Te adorar. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Levanta bem alto a mão dela. Repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos juntos.
Aleluia, amém? Você possa sair daqui debaixo dessa atmosfera, tendo entendimento que a densa nuvem da novidade do Senhor está encostando, que você continue lançando as sementes, que no tempo oportuno do Senhor nós iremos colher tudo aquilo que Ele já tem reservado para nós, em nome de Jesus. Eu declaro a novidade do Senhor, eu declaro fôlego de vida, que você adentre nesse novo tempo com mais fé, com mais ânimo, com mais vigor, sendo conduzido não mais pelos seus olhos, por aquilo que os seus olhos veem, ou por aquilo que os seus ouvidos encostaram em algum lugar e ouviram, mas agora conduzidos pelo Espírito Santo, amém? Continue clamando por Ele, clamando por sabedoria, por discernimento, para que nós possamos continuar seguindo aquilo que o Senhor já tem reservado para nós, no nome precioso de Jesus. Vai na santa paz do Senhor, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Vou só pedir mais um favor, aqueles que estão vindo aqui a primeira vez, que ainda não fizeram, ainda não deixaram o seu contato, o seu nome, o pessoal do Boas-Vindas vai estar ali na saída, uma pranchetinha para pegar o seu contato, amém, para que você possa realmente fazer parte dessa família. Ninguém foi chamado para caminhar sozinho, e que possamos ir juntos, em nome de Jesus. Vamos encerrar esse culto aqui em clima de feriadão, amém? Vamos adorar, vamos nos alegrar da presença do Pai. Tenha um final de semana abençoado, em nome de Jesus, amém e amém. Deus já tem o caminho aberto pelas águas e faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas e faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar desse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar nesse lugar. Eu não preciso sair.